using Powtoon. O Pacto pela Vida é um compromisso entre gestores do SUS em torno das prioridades de impacto sobre a situação de saúde no Brasil. Essas prioridades são definidas a partir de metas nacionais, estaduais, regionais ou municipais, e dependendo da pactuação local, as prioridades estaduais ou regionais podem ser incorporadas às prioridades nacionais. Os estados, região ou município devem pactuar as ações necessárias para o alcance das metas e objetivos. São 6 prioridades pactuadas: saúde do idoso, controle do câncer do colo de útero e de mama, redução da mortalidade materna e infantil, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergenciais e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica. Saúde do idoso. De acordo com o pacto, a pessoa idosa deve possuir 60 anos ou mais e o trabalho nessa área deve promover o envelhecimento saudável, garantir a atenção integral e integrada da pessoa idosa, capacitação dos profissionais que atuam na área da saúde da pessoa idosa, entre outras diretrizes que visam garantir um envelhecimento saudável e com assistência adequada. E para garantir o cumprimento das metas, existem algumas estratégias, como a caderneta do idoso, manual da atenção básica e saúde para a pessoa idosa, programa de atenção permanente à distância, voltados para os profissionais que lidam com idosos, acolhimento adequado nas UBSs, assistência farmacológica, atenção diferenciada na internação e atendimento domiciliar. Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. Para o controle de tuberculose é atingir pelo menos 85% de cura de casos novos de tuberculose bacilífera diagnosticados a cada ano. O objetivo para o controle da influenza é implantar plano de contingência, unidades, sentinelas e o sistema de informação. Metas para o controle da malária é reduzir em 15% a incidência parasitária anual na região da Amazônia Legal. Meta para a eliminação da hanseníase é atingir o patamar de eliminação enquanto problema de saúde pública, ou seja, menos de um caso por 10 mil habitantes em todos os municípios prioritários. E metas para o controle da dengue. É um plano de contingência para atenção aos pacientes elaborado e implantado nos municípios prioritários e reduzir a menos de 1% a infestação predial por Aedes aegypti em 30% dos municípios prioritários. Controle do câncer do colo de útero e de mama. Objetivos e metas para o controle do câncer do colo de útero é a cobertura de 80% do exame preventivo do câncer do colo de útero e incentivo da realização da cirurgia de alta frequência técnica, que utiliza um instrumental diferenciado, com menor grau de dano e pode ser realizado em ambulatório. E as metas para o controle de câncer de mama é aumentar entre 60% da cobertura de mamografia e realizar a punção de 100% dos casos. Fortalecimento da atenção básica. Tem objetivos de assumir a estratégia de saúde da família, como estratégia prioritária para o fortalecimento da atenção básica, devendo seu desenvolvimento considerar as diferenças loco-regionais. Desenvolver ações de qualificação dos profissionais da atenção básica por meio de estratégias de educação permanente e da oferta de cursos especializados e residência multiprofissional e em medicina da família. Apoiar diferentes modos de organização e fortalecimento da atenção básica, que considere os princípios da estratégia da saúde da família, respeitando as especificidades locais regionais. Garantir infraestrutura necessária ao funcionamento das unidades básicas de saúde, adotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos o suficiente para o conjunto de ações e propostas para o desenvolvimento dos serviços, entre outras diretrizes que visam fazer a atenção básica um atendimento completo da mortalidade materna e infantil. Visa reduzir a mortalidade neonatal de 5%, reduzir em 50% os óbitos por doença diarreica e 20% por pneumonia. Para isso, apoia-se a elaboração de propostas de intervenção para a qualificação da atenção às doenças prevalentes e a criação de comitês de vigilância do óbito em 80% dos municípios com população acima de 80 mil habitantes. Pretende-se reduzir em 5% a razão da mortalidade materna. E para isso,
é garantido insumos e medicamentos para o tratamento de síndromes hipertensivas no parto e qualificar os pontos de distribuição de sangue para que atendam às necessidades das maternidades e outros locais de parto. Da saúde tem o objetivo de elaborar e implementar uma política de promoção da saúde de responsabilidade dos três gestores, enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira, de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação adequada e saudável e combate ao tabagismo. Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros. Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável e elaborar e pactuar a Política Nacional de Promoção da Saúde, que contempla as especificidades próprias dos estados e municípios, devendo iniciar sua implementação em 2006. O Pacto em Defesa do SUS envolve ações pelas três esferas do governo, no sentido de reforçar o SUS como política de Estado e defender os princípios norteadores dessa política pública. A concretização desse pacto contou com a mobilização social e teve como prioridade os dois pontos principais. O primeiro foi implementar um projeto permanente com as seguintes finalidades: mostrar a saúde como um direito de todos e colocar o SUS como um sistema público universal, regulamentar a emenda constitucional número 29, garantir recursos orçamentários e financeiros para a saúde e aprovar o orçamento das três esferas de gestão, reforçando o compromisso de cada uma delas. O segundo ponto foi elaborar e divulgar a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, que tem como princípios: todo cidadão tem o direito de ser atendido com ordem e organização, ou seja, quem estiver em estado mais grave precisa ser atendido primeiro. Todo cidadão tem o direito a ter atendimento e tratamento com qualidade, humanizado e sem nenhuma discriminação. E, por último, todo cidadão deve ter respeitados os seus direitos de paciente. Todos os gestores e outros atores envolvidos neste pacto devem considerar as seguintes diretrizes: expressar os compromissos entre os gestores do SUS após a consolidação da reforma sanitária brasileira e desenvolver e articular ações em conjunto com os demais gestores, visando qualificar e assegurar o SUS como política pública. O Pacto em Defesa do SUS deve se firmar através de iniciativas que busquem a criação de uma nova política de saúde com o objetivo de aproximá-la dos desafios atuais do SUS, a promoção da cidadania como estratégia de mobilização social e a garantia de financiamento de acordo com as necessidades do sistema. Created using Powtoon. Pacto de Gestão. O Pacto de Gestão estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado, de forma a diminuir as competências concorrentes e a tornar mais claro quem deve fazer o quê, contribuindo assim para o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária do SUS. Esse pacto parte de uma constatação de que o Brasil é um país continental com muitas diferenças e iniquidades regionais. Esse pacto radicaliza a descentralização de atribuições do Ministério da Saúde para os estados e para os municípios através de uma desburocratização do SUS. Reforça a territorialização da saúde com base para a organização dos sistemas, estruturando as regiões sanitárias e instituindo colegiados de gestão regional. Prioridades do Pacto de Gestão são: definir de forma inequívoca a responsabilidade sanitária de cada instância gestora do SUS, federal, estadual e municipal, superando o atual processo de habilitação, e estabelecer as diretrizes para a gestão do SUS. São elas: descentralização, regionalização, financiamento, planejamento, programação pactuada e integrada, regulação, participação social e gestão do trabalho e da educação na saúde.
Descentralização. Cabe ao Ministério da Saúde a proposição de políticas, participação no cofinanciamento, cooperação técnica, avaliação, regulação, controle e fiscalização, mediações de conflito. Regionalização. Os principais instrumentos de planejamento da regionalização são o Plano Diretor de Regionalização, que é o PDR, o Plano Diretor de Investimento, o PDI, e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde, a PPI. A PDR deverá expressar o desenho final do processo de identificação e reconhecimento das regiões de saúde, em suas diferentes formas em cada estado e no Distrito Federal, articulado ao PPI, objetivando a garantia ao acesso, a promoção da equidade, a garantia da integralidade da atenção, a qualificação do processo de descentralização e a racionalidade de gastos e otimização de recursos. A PDI deverá expressar os recursos de investimento para atender às necessidades pactuadas no processo de planejamento regional e estadual. Objetivos da regionalização: garantir o acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde. Garantir a saúde, reduzir as desigualdades sociais e territoriais e promover a equidade, ampliando a visão nacional dos problemas associados à capacidade de diagnóstico e decisão loco-regional. Garantir a integralidade na atenção à saúde, potencializar o processo de descentralização, fortalecendo estados e municípios para exercer o papel de gestores e regionalizar os gastos e otimizar recursos. As regiões de saúde. As regiões de saúde são recortes territoriais inseridos em um espaço geográfico contínuo identificadas pelos gestores municipais e estaduais, a partir de identidades culturais, econômicas e sociais. A região de saúde deve organizar a rede de ações e serviços de saúde a fim de assegurar o cumprimento dos princípios de universalidade, equidade e integralidade. União e os estados devem apoiar os municípios para assumir o conjunto de responsabilidades. Os formatos das regiões de saúde são intraestaduais, intramunicipais, interestaduais e fronteiriças. A interestaduais é composta por mais de um município dentro de um mesmo estado. A intramunicipais é organizada dentro de um mesmo município de grande extensão territorial e densidade populacional. A interestaduais conformadas a partir de municípios limítrofes em diferentes estados, e a fronteiriças é a conformidade a partir de municípios limítrofes com países vizinhos. O financiamento do SUS. Então, os princípios gerais é de responsabilidade das 3 esferas de gestão, União, estados e municípios, pelo financiamento do SUS. Redução das iniquidades macro-regionais, estaduais e regionais, através de metodologias de alocação de recursos, considerando também as dimensões ético, racial e social. O repasse é fundo a fundo e o financiamento de custeio em recursos federais constituídos, organizados e transferidos em blocos de recurso. As bases de cálculos que formam cada bloco e montante financeiro são destinados para os estados e municípios e devem compor memórias de cálculo para fins de histórico e monitoramento. Os blocos de financiamento para o custeio são atenção básica, atenção de média complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e gestão do SUS. Planejamento no SUS. O processo de planejamento no âmbito do SUS
deve ser desenvolvido de forma articulada, integrada e solidária entre as três esferas de gestão. Esta forma de atuação representará o sistema planejamento do SUS, baseado nas responsabilidades de cada esfera de gestão, com definição de objetivos e conferindo direcionalidades ao processo de gestão do SUS, compreendendo nesse sistema o monitoramento e avaliação. Esse sistema de planejamento pressupõe que cada esfera de gestão realize o seu planejamento, articulando-se de forma a fortalecer e consolidar os objetivos e diretrizes do SUS, contemplando as peculiaridades, necessidades e realidade de saúde loco-regionais. Também chamada de PPI. Ela visa definir a programação das ações de saúde em cada território e nortear a alocação dos recursos financeiros para a saúde a partir de critérios e parâmetros pactuados entre os gestores. A PPI deve explicitar os pactos de referência entre municípios, gerando a parcela de recursos destinados à própria população e à população referenciada. As principais diretrizes dessa programação pactuada são: a programação deve estar inserida no processo de planejamento. Os gestores estaduais e municipais têm flexibilidade para definir parâmetros e o que é prioritário na orientação da programação. A programação é realizada a cada gestão e revisada periodicamente, sempre que necessário. Os recursos financeiros das três esferas de governo devem ser visualizados na programação, e a programação da assistência deverá buscar a integração com a programação da vigilância em saúde. O sexto aspecto é a regulação da atenção à saúde e regulação assistencial. Para efeito dessas diretrizes, serão adotados os seguintes conceitos: regulação da atenção à saúde, contratação, regulação do acesso à assistência ou regulação assistencial, complexos reguladores e auditoria assistencial ou clínica. Os principais orientadores do processo de regulação fica estabelecido que cada prestador responde apenas a um gestor. A regulação das referências intermunicipais é responsabilidade do gestor estadual. A operação dos complexos reguladores, no que se refere à referência intermunicipal, deve ser pactuada na CIB. Colocação de todos os leitos e serviços ambulatoriais contratualizados sob regulação. O sétimo aspecto é a participação e controle social, aonde a participação social no SUS é um princípio doutrinário e está assegurado na Constituição e nas leis orgânicas da saúde, 8080 de 90 e 8142 de 90. O sétimo aspecto diz como é a participação popular no plano, aonde as ações que elas devem conter são, por exemplo, apoiar o Conselho de Saúde, as conferências de saúde, os movimentos sociais que atuam no campo da saúde, apoiar o processo de formação dos conselheiros, estimular a participação e a avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde. Serão priorizados os seguintes componentes na estruturação da gestão do trabalho no SUS: estruturação da gestão do trabalho no SUS, capacitação de recursos humanos para a gestão do trabalho no SUS, sistema gerencial de informações. O nono aspecto diz respeito à educação na saúde, onde as diretrizes estão intimamente ligadas à Política Nacional de Educação Permanente, que é uma proposta ético-político-pedagógica que visa transformar e qualificar a atenção à saúde, os processos formativos, as práticas de educação em saúde, além de incentivar a organização das ações e do serviço numa perspectiva intersetorial. A educação permanente em saúde é uma estratégia do Sistema Único do SUS para a formação e desenvolvimento dos seus trabalhadores. As diretrizes para o trabalho na educação, então, são: avançar na implementação da Política Nacional de Educação Permanente, considerar a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde uma estratégia do SUS para a formação e desenvolvimento dos trabalhadores para o setor,
assumir o compromisso de discutir e avaliar os processos e desdobramentos da implementação da Política Nacional de Educação Permanente e buscar a revisão da normatização vigente que institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Created using Powtoon.